O Mirassol perdeu o jogo mais perigoso do campeonato e agora corre sério risco de ficar fora do Paulistão. Na noite deste domingo, o capivariano venceu o Mirassol por 1-0 em casa e não só garantiu a permanência na elite, como entrou de vez na briga por uma vaga nas quartas de final. Já o Leão, que foi com um time misto, saiu derrotado e agora depende de uma combinação de resultados para se classificar. O gol da partida veio aos 30 minutos do primeiro tempo. Vinícius Popó apareceu livre na área e de cabeça marcou o gol que mudou completamente o cenário do grupo. A partir daí, o capivariano se fechou e o Mirassol passou a dominar. No segundo tempo, foi praticamente um ataque contra a defesa. O Mirassol teve quase 80% de posse de bola, pressionou, criou chances com Rodrigo Rodrigues e Natan Fogaça, mas a bola simplesmente não entrou. E como se não bastasse, o capivariano ainda acertou o travessão nos minutos finais. O que era para ser um jogo tranquilo virou um pesadelo. O capivariano agora depende só de si para avançar, e o Mirassol está em 11º, fora do G8. Agora, o Leão joga tudo na última rodada contra a Portuguesa, no Maião. Ou vence, ou pode dar adeus ao Paulistão ainda na primeira fase. A pergunta é uma só. O Mirassol ainda está no controle do próprio destino ou já entrou no modo desespero? Professor, boa noite. Como você avalia a atuação da equipe hoje e também a escolha por um time alternativo? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a presença do nosso torcedor aqui e pedir desculpa pelo nosso desempenho, muito abaixo daquilo que nós tínhamos preparado para o jogo. Felizmente, a gente não conseguiu traduzir aquilo que a gente tinha como preparação, a responsabilidade é minha. E pedir desculpa para eles, né, porque esse não é o Mirassol que eles estão acostumados a ver. Eu não estou falando de ganhar, perder ou empatar, mas estou falando da gente realmente ter na nossa forma de jogar, de representar o clube um grande amor e um grande respeito. Então, fico chateado e peço desculpas ao nosso torcedor. E aí já está respondida a tua pergunta, né? O planejamento está completamente correto. Dentro daquilo que a gente passou essa semana com o jogo do Novo Horizontino, o jogo do Novo Horizontino teve praticamente 3 dias de envolvimento, chuva extremamente pesado, fomos jogar contra o Remo, chuva, viagem, e o Campeonato Brasileiro é a nossa prioridade, a gente sempre deixou isso muito bem claro. E aí tem sempre o ônus, o bônus, e a gente está ciente de qualquer tipo de risco, né? Então, mas na minha concepção não tem nenhum tipo de justificativa para o desempenho de hoje. Então, por isso que eu simplesmente não tenho nenhuma estatística que eu vou falar aqui nessa noite, só me responsabilizar por esse desempenho e trabalhar para que a gente possa performar melhor. Professor, as perguntas do grupo aqui, começando pelo Sérgio, oficina da bola. Ele disse que hoje o time teve 70% de posse de bola, mas não foi bem na construção das jogadas, enquanto conseguiu, pecou ali na efetividade. Na sua leitura de campo, o que faltou para sair com um resultado melhor? Principalmente no primeiro tempo, a gente estava... foi tudo bem treinado e passado dentro do plano de jogo para que a gente pudesse executar, mas entre a teoria e a prática existe uma distância, precisa ter uma boa leitura, uma boa execução daquilo que precisa ser feito nos jogos. A gente demorou um pouquinho para ler, o Cavaleiro com uma postura muito reativa, já na primeira bola teve uma chance claríssima ali que o Muralha pegou, e a gente estava ficando com a bola, mas pouquíssimo eficiente, né? Então entramos na área, tivemos situações de finalização, tivemos bola parada também, mas não estávamos numa noite inspirada, não definimos bem as jogadas, determinadas escolhas, e aí na chance que eles, bola desvia, né? Na chance que eles tiveram, acabam fazendo o gol que decreta o resultado. Então esse é o número que importa, no final das contas,
E eles tiveram outros contra-ataques também, que geraram outra expectativa de gol, então a expectativa de gol deles vai dar muito maior que a nossa. Então a gente precisa ter a bola, mas precisa ter eficiência nesse momento, precisa ter um último terço que seja contundente, com finalizações, com expectativa de gol. Então, por exemplo, o jogo contra o Remo a gente finalizou pouco, só que a nossa expectativa de gol é excelente. Então, hoje a gente não conseguiu... a gente até no primeiro tempo teve uma outra situação, mas a gente acaba não sendo eficaz mais uma vez e é mais uma partida no Campeonato Paulista que a gente acaba deixando a desejar. Em um campeonato tão curto como esse, jogar 2 jogos tão mal como a gente jogou contra o Primavera e hoje, aí o preço é muito caro para se pagar. Vai. Seguindo aqui, professor, pergunta agora do Marcelinho Silva, da TSI Rádio. O Mirassol conseguiu empurrar o Capivariano para trás no segundo tempo, mas as chances mais claras ainda surgiram em transições do adversário. Mesmo com todas as alterações promovidas para esse jogo, o que esse resultado mostra sobre o ponto de maturidade do time para controlar o jogo mesmo quando precisou se expor? O Marcelo vai bem na análise também, mais uma vez. E a primeira bola do jogo, aquela chance do Baianinho, já dizia qual que seria a postura e o cenário deles em relação a aquilo que o Hélio tinha elaborado para o jogo e que, no final das contas, aquilo que ele planejou funcionou melhor do que o que eu planejei. Então, ter a bola sem você ferir o adversário, precisamos ter finalização, entrada na área, expectativa de gol. Então, a gente vai analisando o prisma do desempenho, precisa ser analisado com muito critério, né, daquilo que é o plano de jogo, para aquilo que... Então, vai ter muita transição no jogo, então, quantidade de passes, eficiência nos passes, que tipo de passe. Não adianta dar 70 passes e 35 para trás, então tem que analisar bastante em relação àquilo que poderíamos... Passes mais rápidos, que foi o que a gente planejou para encontrar os lados do campo, e determinados espaços que eles cediam e cederam hoje de novo, só que a gente não conseguiu aproveitar. Então, mas faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Eu não gosto de perder, não gosto de jogar mal, mas é o preço. Temporada ainda é uma pré-temporada, está começando agora, um elenco que foi remodelado e que o que eu espero é que derrotas assim tragam ensinamentos para que a gente possa amadurecer e performar melhor. PH Borges, do Mirassol na Veia, faz a última pergunta aqui, dizendo que sabemos que agora o foco é o jogo de quarta contra o Cruzeiro pelo Brasileiro, e o senhor sempre procura pensar jogo a jogo, mas qual que é a importância da partida de domingo contra a Portuguesa, que agora tem caráter decisivo? Agora as chances no Campeonato Paulista, infelizmente, ficaram muito limitadas, mas ainda assim, depois do jogo do Cruzeiro, então, se eu não me engano, pela tabela seria o jogo do Flamengo. E o Flamengo tem um jogo da Recopa. Então, provavelmente esse jogo não vai ocorrer. Então, isso a gente está pensado desde o começo. Desde o começo. Mudou um pouquinho por causa do jogo no Novo Horizontino e a confiança que a gente tem em relação ao elenco, aos jogadores, né? Então, a gente tem... O jogo é o que valida tudo que a gente faz no nosso dia a dia de treino. Então, por isso que eu digo que o planejamento foi correto. E a gente confia naquilo que a gente está construindo, a gente confia nos nossos processos. Então, a prioridade sempre vai conflitar Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai continuar sendo prioridade. Na minha visão, eu acredito que o clube precisa privilegiar isso, né? O Campeonato Paulista, um dos objetivos era manter o clube na divisão, né? Então, agora o jogo da Portuguesa é um jogo que a gente quer dentro da nossa casa, a gente quer performar sempre bem, né? Independente de chance de classificação, mas é nossa questão de respeito à camisa, respeito ao torcedor, respeito ao nosso trabalho, respeito ao esporte, né? Só um ponto que eu gostaria de falar.
A gente perdeu hoje porque a gente jogou muito mal. Então, deixar essa frase muito clara. Mas, mais uma vez, não pode tanto tempo da bola parada, cara. Não pode, cara. Isso é um desrespeito ao torcedor. É um desrespeito a quem constrói, a quem trabalha com futebol. Ficar se jogando no campo, ganhando tempo, precisa ter mais tempo, tem a parada. Eu estou falando isso desde a primeira rodada do campeonato. Então, mais uma vez, não teve nenhuma alteração em relação a isso. Então, isso é uma falta de respeito, cara. Isso é uma falta de respeito. Vou repetir. A gente perdeu o jogo hoje porque a gente não foi competente. Porque a gente não jogou bem. A responsabilidade do resultado ela é minha. Mas nós temos que respeitar o jogo, temos que respeitar o esporte, temos que respeitar, temos que ter campo bom. O Capivariano está de parabéns pela estrutura, pelas reformas que fizeram no estádio, pelo campo, o ótimo campo que disponibilizou, choveu, o campo estava em ótimas condições, estádio bem organizado. Então, a gente precisa levar, o futebol é uma coisa muito séria, precisa se dar o devido valor, e a arbitragem a gente precisa profissionalizar, a gente precisa ter melhores condições para os árbitros em relação à informação, em relação à preparação, para que os jogos possam ser melhores conduzidos, né? E quando houver situação de que haja um prejuízo em relação ao tempo, isso precisa ser resolvido. Tá? Só queria deixar esse ponto mais uma vez, eu não sei quantas vezes eu já falei isso, e talvez a minha ponderação não valha nada mesmo, mas eu acredito que a gente precisa melhorar, olhar para o futebol com um prisma um pouco mais apurado, especialmente aquilo que qualifica o jogo de uma forma geral.